Bom, a gente vai começar a apresentar o seminário da disciplina de biotecnologia e o seminário vai ser sobre transgênicos, riscos ambientais e medidas mitigadoras. Nosso grupo é composto por Arthur César, Beatriz Bianchi, Jorge Lourenço e Maria Rocha. Bom, os transgênicos são definidos como parte de um organismo geneticamente modificado e eles são produzidos a partir da transferência de genes de outras espécies com o intuito de atingir alguns objetivos específicos, seja melhor adaptação ambiental ou até mesmo garantir a melhora nutricional de determinado alimento. Segundo o nosso Ministério do Meio Ambiente, o primeiro alimento transgênico a ser aprovado para consumo humano foi em 1994, um tomate nos Estados Unidos. Atualmente, o maior produtor de transgênicos mundial é os Estados Unidos, seguido do Brasil e da Argentina. Muitas são as justificativas e interesses na produção dos alimentos transgênicos, seja a busca por algum alimento, pelo aumento da produtividade, da qualidade, ou até mesmo a diminuição dos custos de produção. Fato é que, desde o primeiro alimento transgênico desenvolvido, a participação na produção mundial vem aumentando significativamente. E, de mesma maneira que vem crescendo toda a onda de transgênicos, é observada também uma crescente preocupação com os possíveis impactos ambientais, econômicos e, sobretudo, os impactos ambientais. Então, para esse trabalho, a gente vai focar na parte dos riscos ambientais associados à produção dos alimentos transgênicos. A avaliação de um risco ambiental vai contemplar a análise associada à saúde e à segurança do ser humano e do meio ambiente. A gente quis trazer aqui uma metodologia de avaliação de um risco ambiental e também vale fazer a definição de risco, que pode ser entendido como a medida dos efeitos de uma ocorrência em termos de sua probabilidade e da magnitude das suas consequências. Bom, nesse caso, os autores eles trazem uma escala espacial e os riscos sendo analisados nesses 4 aspectos, desde o mais local até o mais regional. E, da mesma maneira, vão ser analisados os impactos diretos e indiretos, sendo o impacto mais direto na agricultura, no meio termo, os impactos ecológicos e, por fim, os impactos sociais. Então, por exemplo, analisando o impacto na agricultura na escala de planta, é de simples determinação desse risco associado. E, de mesma maneira, para a análise do impacto social na escala regional, a determinação do risco, nesse caso, vai ser difícil. Vale ressaltar que, independentemente da escala ou impacto, os riscos devem ser previstos, testados e monitorados. Bom, tendo isso em vista, a gente já pode começar a estabelecer alguns riscos ambientais, sendo o primeiro deles a perda da biodiversidade. E antes de explicar um pouco mais a fundo o que são essas perdas de biodiversidade, é necessário a gente resgatar um pouco o conceito de biodiversidade. E ele está muito estabelecido nessas 3 variabilidades que estão aí enunciadas: a diversidade de espécie, a diversidade genética e a diversidade ecológica. Bom, biodiversidade nada mais é do que a diversidade biológica, né? E no que diz respeito à diversidade de espécies, ela está muito mais relacionada com o número de espécies diferentes, representadas por todas as adaptações e evoluções constantes observadas ao longo do tempo. Já a diversidade genética vai considerar toda a variação que teve no material genético entre os indivíduos de uma mesma espécie. E essa variação, essa diversidade, vai garantir a manutenção reprodutiva, a resistência, a doença ou pragas e a habilidade de adaptação ao meio. Já a diversidade ecológica fala sobre as interações das espécies entre si e com o meio também. E é bem importante a gente ter essa divisão dessas 3 variabilidades, porque a gente muitas vezes acaba focando só na diversidade de espécies. Então, faz necessário a gente trazer e reforçar essas definições aqui, né? Bom, já entendendo um pouco mais tudo o que foi dito anteriormente, a gente pode definir como se dão essas perdas da biodiversidade. E elas são justificadas por 2 caminhos diferentes.
O primeiro deles se dá muito pela relação das propriedades intrínsecas dos transgênicos, e o segundo é mais pela possibilidade de interferência com as demais espécies. No primeiro caso, a gente tende como o uso das espécies transgênicas, vendo que esse uso busca primordialmente a melhoria dessa espécie frente às diversidades ambientais que poderão ocorrer e também a possibilidade de serem adaptadas a qualquer ambiente na qual vão ser inseridos. Então, como consequência, acaba tendo uma restrição e estreitamento de base genética, comprometendo a grande variabilidade que anteriormente existia. A gente pode citar a erosão genética como um exemplo da perda de biodiversidade. A erosão genética nada mais é do que o processo de perda e ou extinção de genes e a redução dessa variabilidade do DNA, né, do genoma. Ela pode se dar tanto de maneira natural como de maneira artificial, que é o que acontece no caso das espécies transgênicas. Além disso, a gente pode também citar a introdução de espécies exóticas, principalmente devido ao intercâmbio das sementes entre alguns países. Isso principalmente porque essas espécies vão apresentar uma alta capacidade de ambientação às condições em que elas vão estar inseridas. Então, no final, elas vão ter mais vantagens adaptativas em comparação às espécies que já estão estabelecidas ali. Além disso, a gente pode verificar, nesse caso, como a perda de biodiversidade ocorre no aspecto da diversidade de espécie, né? Bom, além disso, né, o outro caminho é o caso da poluição genética por fluxo vertical, que vai ser mais detalhada à frente, a seguir. E o segundo caminho que foi dito é a possibilidade de interferência com outras espécies, e aqui a gente pode citar o caso do salmão, que foi desenvolvido por uma empresa nos Estados Unidos chamada Aqua Advantage, que prometia um crescimento mais acelerado e maior da espécie. E foi um processo muito longo para aprovação e, atualmente, ainda que tenha sido aprovado, existem diversos estudos e uma preocupação muito grande com a comercialização desse peixe, porque é muito baseada na ideia de que essas espécies podem apresentar algum tipo de fuga, proliferação e superar as espécies selvagens ali já existentes. E aí, por conta disso, você vai ter todo um desequilíbrio do meio, um desequilíbrio ecológico que vai ser afetado ali, né? E também um outro exemplo de perda de biodiversidade relacionada a essa interferência com outras espécies, a gente pode citar o fluxo horizontal, que também vai ser detalhado agora mais a seguir. Bom, com relação à poluição genética que a Bia falou, primeiro acho importante a gente falar sobre o fluxo gênico, que é uma transferência de genes entre espécies e é um evento natural e é um importante fator revolucionário, contribuindo para a biodiversidade que a Bia acabou de falar, né? No caso dos vegetais, esse fluxo ele pode ocorrer pelo pólen, pelas sementes ou pelas plantas voluntárias provenientes de cultivos anteriores. O fluxo gênico ele pode ser vertical ou horizontal. Vertical é quando tem a passagem de informação genética entre indivíduos da mesma espécie, e horizontal é quando tem essa passagem de genes de espécies diferentes. E sabendo sobre o fluxo gênico, a gente consegue entender sobre poluição genética, que é quando ocorre essa passagem de gene, de fato, só que de maneira indesejada, ou seja, a transferência do transgênio para um outro indivíduo da natureza. Como, por exemplo, quando a gente cultiva uma variedade convencional de planta e essas espécies elas são contaminadas por uma variedade de plantas transgênicas próximas a elas. E no próximo slide a gente vai começar a falar sobre um modelo que um artigo que a gente leu aborda, que ele cita 3 casos de ocorrência de fluxo gênico vertical e medidas mitigadoras para que essa ocorrência ela seja evitada, né? E o primeiro caso, ele fala do milho, que ele explica que o milho, a polinização dele é pelo vento, e com a ação do vento, esse pólen consegue alcançar grandes distâncias. Só que ele diz que a polinização cruzada, ou seja, quando você consegue cruzar uma espécie transgênica com uma espécie de cultivo tradicional,
ela é situada a cerca de 20 metros da fonte de pólen, ou seja, ela é próxima, né? Ela não vai até muito longe. Então, ele diz que variando a distância, você consegue variar essa polinização cruzada. Nesse gráfico aqui à direita, a gente consegue ver que quanto mais distante do foco da cultura transgênica, menor é essa polinização cruzada, né? Essa troca de genes. E isso faz com que depois ele consiga dizer para a gente que ele indica uma distância de 200 a 300 metros entre os campos de sementes, né? E ainda diz que para uma maior segurança você também consegue fazer a semeadura em momentos diferentes, para que essas plantas entrem em fertilização em momentos diferentes e não acarretem na contaminação da plantação ao lado, né, perto dela. E o próximo caso é um caso que ele fala sobre plantas como cebola, cenoura e eucalipto, que a polinização ela é majoritariamente por insetos, e ele diz que especialmente abelhas, né? E essas abelhas elas podem percorrer uma grande distância, mas que de qualquer forma, mesmo percorrendo uma grande distância, elas só conseguem chegar a 128 metros com o pólen. Então, de qualquer forma, elas não conseguem atingir ainda uma distância muito longa da fonte de plantação transgênica, e ele indica que uma medida mitigadora é, de fato, você continuar com esses 200 a 300 metros, que nem na plantação de milho. E o terceiro caso, ele fala sobre plantação de soja, feijão, trigo e arroz, e esse é um caso um pouco diferente, porque essas plantas elas possuem flores hermafroditas e que normalmente abrem após a polinização. E isso varia de acordo com o tipo de cultivo, época do ano, local. E isso faz com que o fluxo gênico dessas plantas ele seja muito baixo. E por isso ele indica que o isolamento dessas plantações ele seja de 10 a 20 metros, bem menos do que milho e as outras plantas que eu mencionei, justamente pelo fato desse fluxo gênico ser menor. É super importante a gente bater nesse ponto, porque a gente vê que as medidas mitigadoras elas variam de acordo com as espécies. Então, acho que é isso. Bem, pessoal, antes da gente continuar falando sobre os impactos, é importante a gente falar um pouco sobre a biotecnologia BT. A biotecnologia moderna está gerando um grande número de genes passíveis de serem utilizados para a melhoria genética das culturas, e as técnicas de transformação genética das plantas poderão ser empregadas para alterar a funcionalidade em vivo desses genes, tanto por complementação, ou superexpressão, ou silenciamento, né? A Bacillus thuringiensis, que é a bactéria BT, né? Ela é uma bactéria que tem como sua principal habilidade a formação de cristais proteicos, que tem como principal função propriedades inseticidas, né? Então, essa bactéria é bem utilizada para a gente poder formar culturas que tenham essa eficiência contra as pragas, né? Isso é um pouco do funcionamento, de como que funciona a ação da bactéria BT em combate às pragas. É importante ressaltar que esse patógeno é ativo contra várias espécies de insetos e é considerado seguro em relação aos mamíferos. Muito por isso que a maior parte das vendas de bioinseticidas que a gente tem no mercado é a base de BT. No Brasil, a gente já tem a utilização de algumas culturas que utilizam essa biotecnologia, como, por exemplo, o milho e o algodão. Pode passar. E aí a gente vai falar um pouco sobre o próximo impacto, que é a geração de superpragas, né? As plantas transgênicas que produzem seu próprio inseticida seguem a mesma lógica dos inseticidas químicos, que muito rapidamente deixam de ter efeito devido à resistência que as pragas adquirem. Era muito comum a gente ver o slogan que para cada nova praga, um novo inseticida. Agora a engenharia genética traz um novo slogan, que é para cada nova praga, um novo gene. E com alguns estudos já foi provado em laboratório que as pragas se adaptam
e adquirem resistência aos inseticidas presentes na planta muito rapidamente. Nesse sentido, as novas variedades irão inevitavelmente fracassar no curto ou no médio prazo. Especialmente porque, de uma maneira geral, quanto maior a pressão de seleção, mais rápida e mais profunda é a resposta evolucionária da praga. Então, ou seja, quando um produto sofre um grande apelo comercial, é como se ele fosse a solução, ele vai resolver os problemas, a gente acaba tendo uma exposição muito grande da praga à toxina. Então, ela salta de uma exposição mínima e ocasional para uma exposição massiva e contínua, acelerando o desenvolvimento da resistência. Então, dessa forma, a gente vê que até o BT, daqui a pouco tempo, já vai ficar sem serventia, daqui a pouco ele já vai perder a função. E isso traz um problema, pois quando você começa a tecnologia do BT ou as outras tecnologias transgênicas começam a perder a sua funcionalidade, você acaba por ter a necessidade de utilizar inseticidas mais fortes para conseguir fazer o controle. E aí, com isso, você aumenta o seu dano ambiental, porque você começa a intensificar o uso de inseticida, além de aumentar o próprio custo da sua produção. Pode passar. E aí aqui a gente quer apresentar para vocês algumas das medidas mitigadoras que nós temos em relação a esse caso. A gente tem a dessecação antecipada, que seria a morte de plantas daninhas e plantas tigueiras, né? Seria eliminar esse tipo de planta antes delas florescerem e produzirem sementes, que aí com isso a gente vai reduzir o banco de sementes e a intensificação e a infestação no campo na próxima geração. E aí com isso também a eliminação de fontes de alimentos para as pragas, bem como a fonte de inóculo de patógenos, né? Reduz tanto a incidência de pragas como de doenças na cultura comercial da sua plantação. Além disso, a gente tem o uso de sementes certificadas, né? Sempre fala que é para dar preferência a adquirir sementes certificadas, porque a certificação vai garantir uma qualidade, mas também é importante a gente falar da preferência tem que se dar a sementes que já estejam tratadas, pois além de serem mais eficientes, o tratamento industrial é mais seguro e reduz o risco de danos ambientais que podem vir a ocorrer. Também tem a rotação de culturas, que já é uma técnica, vamos dizer assim, milenar, né? Que ela atinge bem a questão dos impactos da monocultura. O monitoramento e manejo integrado de pragas, o MIB. É importante que esse monitoramento seja periódico. O produtor muitas vezes está acostumado a lidar com a dinâmica de desenvolvimento da sua lavoura. Entretanto, às vezes ele se esquece, não se dá conta que as pragas, as doenças das plantas daninhas também são dinâmicas. E agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo em uma das ações que a gente vai dar mais destaque, que é a área de refúgio. Pode passar. Tá. O cultivo de uma área de refúgio permite a sobrevivência de insetos suscetíveis em número suficiente para acasalar com os poucos adultos que sobreviveram na área da cultura transgênica. E os descendentes desse acasalamento entre os indivíduos resistentes e suscetíveis tendem a ser suscetíveis também. E com isso retardam a seleção de indivíduos resistentes, puros, que aí seriam as superpragas, né? Então, o que a gente tem como objetivo, o objetivo da área de refúgio é produzir alguns indivíduos suscetíveis, né? Para acasalarem com os eventuais resistentes, e com isso a gente ter uma mescla ali e evitar a aceleração. Aqui seria um retardamento da superpraga, né? E para termos eficiência na utilização dessa técnica, é importante algumas características. Por exemplo, é importante que a área de refúgio seja um ou mais blocos de culturas não transgênicas que estejam ali no meio da plantação transgênica. É importante que esteja uma proporção correta e as projeções geralmente são recomendadas a partir da cultura e a partir da tecnologia utilizada. Então, por exemplo, quando a gente fala de cultura de milho, é recomendado que pelo menos 10% da sua área de plantio seja de uma área de refúgios, onde você vai ter ali um plantio híbrido com plantações não transgênicas, né?
Já a cultura de soja e algodão recomenda-se uns 20% da sua área. Outra questão interessante que é a distância entre a área de refúgio, se a área de refúgio tiver um afastamento da área do cultivo principal dos transgênicos, é que essa distância, no máximo, seja a distância necessária que a espécie praga utiliza para fazer o acasalamento, né? O deslocamento dela fazer o acasalamento. Exatamente porque a intenção é essa, a gente permitir que tenha acasalamento entre as espécies resistentes e as espécies suscetíveis. É muito importante ressaltar que a área de refúgio deve receber os mesmos tratos culturais e as mesmas técnicas de manejo utilizado na área de cultivo dos transgênicos, para a gente garantir um sincronismo no desenvolvimento tanto das plantas transgênicas com as plantas não transgênicas, e assim também garantir o desenvolvimento síncrono dos insetos, para que aí eles possam ter a época de acasalamento também sincronizada. É isso que a gente... É isso. Pode passar. Falando um pouco sobre a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ela é uma instância colegiada multidisciplinar que tem como finalidade dar apoio técnico e consultivo de assessoramento ao governo federal na formulação, atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança relativa aos OGM. Elas têm uma das funções dela é estabelecer técnicas de segurança e pareceres técnicos referentes à proteção de saúde humana, dos organismos vivos e do meio ambiente, para atividades que envolvam construção, experimentação, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, liberação e descarte de OGM e derivados. O seu funcionamento ele é regido pela Lei 11.105, que foi regulamentada em 2005, segundo a Lei da Biossegurança. Ela dita a necessidade de se o E é arbitrário ou não para o OGM. Porém, isso vai contra a Constituição Federal de 88, que define a necessidade de um estudo de impacto quando o empreendimento for possível ou causador de dano ao meio ambiente em geral. Aí um exemplo que nós conseguimos de um AGM que foi julgado que não teve a necessidade de um EIA é o caso da soja transgênica, onde foi dispensado esse EIA e foi usado como análise de risco da biologia reprodutiva da soja e a distribuição geográfica dos parentes que eram sexualmente compatíveis. Concluindo o nosso trabalho, a gente conseguiu reparar que tem-se artigos e documentos referentes aos riscos ambientais de forma estruturada e acessível. A gente reparou que, mesmo com o CTN de biossegurança, falta atenção para os estudos de impacto ambiental na aprovação dos cultivos de OGM. A gente verificou a falta de evidência no que diz respeito aos impactos ambientais relacionados ao solo e lençol freático. A gente não conseguiu achar muita informação sobre isso. E o uso de inseticida ainda se manteve necessário, mesmo com a produção de espécies transgênicas. E, às vezes, até tendo que se aumentar a quantidade desses inseticidas. Obrigado.